A Agência Nacional de Aviação Civil, né, a ANAC, aprovou minutas do edital para a concessão de 16 aeroportos no próximo ano. Entre esses aeroportos, Santos Dumont no Rio e o Congonhas em São Paulo. Isso é uma espécie de pontapé inicial, né, para esse leilão desses aeroportos. Para a gente falar um pouco mais sobre o tema, nós convidamos aqui Ricardo Fenelon, que é advogado especialista em aviação e ex-diretor da ANAC. Ricardo, como vai? Bom dia, obrigado por nos atender aqui na CNN. Bom dia, Nonato. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Qual é o objetivo dessa concessão que deve se materializar ali no ano que vem, à medida em que esse é uma espécie de pontapé inicial aí para esses leilões e trazendo dois aeroportos que chamam a atenção, no caso o Santos Dumont e o Congonhas, Ricardo? Não, com certeza, Nonato. Estamos chegando ao fim de um processo importante aí da concessão dos principais aeroportos federais no país, né? Estamos falando da 7ª rodada. Essa semana a ANAC aprovou as minutas do edital e dos contratos, e essa rodada é muito importante porque, como você disse muito bem, inclui dois dos principais aeroportos, Santos Dumont e Congonhas. Pois é, isso vai ser benéfico para o consumidor, que acho que é o nosso ponto mais importante? Não, com certeza, né? Se nós estimarmos hoje em torno de 26% dos passageiros que utilizam o transporte aéreo no Brasil passam por esses 16 aeroportos que serão concedidos. E onde que os passageiros são muito beneficiados? Porque estão previstos em torno de 9 bilhões de investimentos nesses aeroportos durante os próximos 30 anos. Então, você tem uma melhoria muito grande dos terminais, da qualidade dos serviços que são prestados aos passageiros. Como já ocorreu em Guarulhos, em Brasília, em Campinas, em Confins nos últimos anos. Entendi. A gente tem como joias da coroa esses dois aeroportos que nós citamos, Santos Dumont e Congonhas. Agora, de um modo geral, todos esses blocos interessam para o investidor? Porque imagino que uns tenham mais movimentação que outros, ou não? Não, sem dúvida. Essa pergunta ficou mais fácil de responder, Nonato, depois de que na última rodada, na 6ª rodada, que nós estávamos num momento muito mais crítico da pandemia, os investidores tiveram muito interesse por outros aeroportos. Então, quando você fala de um aeroporto como Congonhas, que tende a ser o 2º maior aeroporto do Brasil em movimentação, a expectativa é muito positiva em relação ao interesse. E os menores acabam entrando no bolo também? É por isso que é feito em blocos ou não? Sim, com certeza, né? A 5ª e a 6ª rodada já foram em blocos, tiveram bastante interesse, os leilões foram um sucesso. Então, essa, digamos, última rodada segue sendo em blocos, no qual um aeroporto que é mais lucrativo, que tem mais movimento de passageiros, é leiloado junto com outros aeroportos um pouco menores. Entendi. Agora, Ricardo Fenelon, a gente tem uma movimentação no Rio de Janeiro, se não contrária, mas pelo menos de tentar mudar o modelo que possa ser adotado para a concessão, por exemplo, do Santos Dumont, porque isso poderia gerar um problema para o aeroporto do Galeão, ele ficar menos interessante, até porque é um pouco mais distante, e isso poderia fazer com que a gente tivesse uma movimentação menor no outro aeroporto do Rio de Janeiro. Como é que você vê essa discussão que já tem sido levantada por algumas autoridades do Rio de Janeiro? Nonato, sem dúvida nenhuma, essa é uma discussão extremamente complexa, mas que no momento ainda não há nenhuma definição. A definição hoje é que Santos Dumont continua fazendo parte da 7ª rodada, tanto que a minuta de edital e contratos foi aprovada pela ANAC, incluindo Santos Dumont, e os documentos seguem para o TCU. Com a aprovação do TCU, o leilão é marcado. Então, essa é uma discussão ainda em andamento, mas, por enquanto, Santos Dumont está mantido na 7ª rodada. Pois é, mas você acha que ele poderia efetivamente, entre aspas aqui, roubar passageiros do Galeão? Como eu disse, essa é uma discussão complexa que depende de vários fatores. A princípio, eu entendo que não, porque
a própria capacidade do aeroporto é muito limitada, né? Tá. Então, assim, você não tem como dizer que o Santos Dumont vai dobrar a sua capacidade nos próximos anos. Mas, ao mesmo tempo, você também tem algumas discussões de conectividade, de aumento de voos no Galeão, que poderia proporcionar voos internacionais. Então, assim, para os dois lados existem argumentos. Entendi. O fato é que a ANAC tem uma expectativa de que o leilão ocorra no primeiro semestre de 2022. Os investimentos em 30 anos se espera na casa de 8 bilhões e 600 milhões de reais. Esse número é possível de ser alcançado, Ricardo, esses mais de 8 bilhões em 30 anos no que diz respeito a investimentos? E isso poderia, de algum modo, transformar muito essa malha que deve ser leiloada? Com certeza, Nonato, o modelo é muito testado, né? Sei. Nós já temos mais de 10 anos de construção de aeroportos e o que se percebeu nos últimos anos é que sim, os contratos são cumpridos. A maior prova disso é que os maiores investidores internacionais continuam participando dos leilões, então não há nenhuma dúvida de que sim, os contratos tendem sim a ser cumpridos. Perfeito. Ricardo, que etapas que são cumpridas a partir de agora até a gente chegar efetivamente ao leilão, à venda desses blocos, hein? Nós já estamos muito perto da linha de chegada, né? Porque você tem todo um processo antes de chegar até aqui. Então, o que se espera agora é a análise e validação desses documentos jurídicos pelo Tribunal de Contas da União, pelo TCU, e depois o leilão é marcado. Então, nós podemos dizer que é bem possível, sim, que o leilão aconteça aí no início de 2022. Perfeito. O Ricardo Fenelon, advogado, especialista em aviação, ex-diretor da ANAC, muito obrigado, viu, pela conversa aqui com o ouvinte da CNN e um bom dia para você. A gente vai continuar monitorando e acompanhando esse cenário, né? Bom dia, Nonato. Eu que agradeço. Obrigado.